Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje a gente vai de As Aventuras de um Bruxinho Muito Louco, o Geraldão de Rivia. Quem conhece aí The Witcher 3? Hoje a nossa aulinha de inglês vai ser com essa masterpiece, com essa maravilha desse game, né? Dentro aí de que vocês me pediram nas últimas semanas, vocês pediram mais aulas com cenas de games, com trailers de games. Hoje a gente vai ter um especial aí do nosso Geraldão. Já tivemos aulas também com o Geraldão, mas na série, né? Já temos aulas aí com a série do Geraldão de Rivia, sériezona da Netflix. Hoje a nossa aula então vai ser com um trechozinho do game. E se você já é do canal, você já conhece a qualidade das aulas, já deixa aquele like aqui antes mesmo de assistir. Se você for novo, segura esse like aí. Primeiro eu quero fazer por merecer. Primeiro você vai assistir a aula. Se você achar que a aula te agregou, se você achar que a aula foi boa para você, melhorou o seu entendimento, melhorou o seu vocabulário, aí lá no final você me dá esse like. Vamos lá então, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Ó, já começamos com um aviso aqui que não é nem o meu aviso, tá? Deixa eu só botar aqui o meu fone de ouvido, ligar esse cara. Ó, o aviso é do game mesmo, viu? Então olha só, vou repassar esse aviso para você. May contain content inappropriate for children. Talvez contenha conteúdo inapropriado para crianças. Então, se você tiver crianças na sala, hora de tirar a criança. Hora de tirar tudo, né? Agora o recado é meu. Hora de colocar o celular no silencioso, no modo avião de preferência, colocar fonezinho de ouvido, tirar todas as distrações, fechar as abas. Hora de focar aqueles 10, 15 minutinhos aqui no inglês. O trailer que a gente vai assistir hoje é uma aulinha que vai acontecer muito provavelmente em duas partes, porque é um trailerzinho maior. Então, se acomode aí que a gente vai assistir essa primeira vez, simplesmente com aquele intuito de perceber tudo que a gente entende e tudo que a gente não entende. Então, não se preocupe se você não sabe absolutamente nada de inglês, se você está aí nos níveis intermediários, se você, né, já entende um pouquinho mais, essa aula vai ser para todo mundo que queira aprender, que queira melhorar o seu entendimento. Primeira vez que a gente vai assistir, sem legendinhas, sem nada, 100% em inglês, simplesmente para medir a febre, para a gente saber o quanto a gente entende e o quanto a gente não entende. Vamos lá então, 1, 2, 3 and let's go! Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. É isso aí, é putaria, cabeça rolando, sangue escorrendo e aqui, ó.
Chibatada no longo do Geraldão de Rivia. Muito bem, estamos com tudo preparado aqui. A gente vai já iniciar sem muita enrolação, porque já tem bastante coisa aqui nessa aula pra gente aprender. Muito provavelmente, que nem eu falei, a gente vai dividir essa aula aí em duas partes. Vamos lá, primeiro, esta primeira parte aqui é um narrador falando. Se eu não estou enganado, é um cara chamado Vazemir, ou Vezemir. É o treinador do Geralt, né? Um dos mentores dele aí. Então ele fala assim, ó. Once we were many, now we are few. Então ele tá falando assim, ó. Once, esse once tem alguns significados. Aqui é tipo assim, ó. Certa vez, uma vez, lá atrás, é tipo isso, né? Então a gente pode traduzir isso aqui como certa vez, ou uma vez, né? Se referindo ao passado. We were many. We were, nós éramos. Verb to be no passado. E many, muitos. We were many, nós éramos muitos. Nós éramos muitos. Now, agora, now, então, olha, ele tá falando once, lá atrás, certa vez, we were many. Now, agora, we are few. We are, verb to be no presente, ó. Verb to be no passado, nós éramos. Verb to be no presente, nós somos. We are few, nós somos poucos. Então, ele tá fazendo, né, aquela comparação. No passado, tinha muitos de nós. Agora, nós somos poucos. Vamos de novo aqui em inglês, ó. Once we were many, now we are few. Aí ele continua, ele fala, hunters, killers of the world's filth, witchers. Agora ele está descrevendo o que eles são, né? Eles eram muitos, agora eles são poucos, agora ele descreve o que eles são. Hunters são caçadores. Killers são assassinos, matadores. Só que eles são assassinos, matadores do quê? Matadores of the world's filth. Ó, o que é esse filth? Filth é tipo assim, ó, imundície. É coisa nojenta. Não até literalmente, sabe? Você olha, sei lá, pra um vômito no chão, você fala filth. Não, isso é mais uma coisa gross, nojenta, né? Nasty. O filth é tipo a escória, a imundície, sei lá, pensa numa sarjeta cheia de desgraça. Vamos usar uma frase clássica do brasileiro do século XXI, do século 2025. Globolixo, né? Então, por que é lixo? Por que essa referência do lixo? A referência do lixo é porque, sei lá, não tá politicamente alinhado com as coisas que essa pessoa gosta, que essa pessoa segue, então ela fala que o material que está ali dentro é o lixo, é a escória, é tipo isso. Então você poderia falar assim, né, trash, mas o filth, nesse caso, ele vai ser mais assertivo, ele vai mais na jugular, vai chamar de imundície, nojo, desgraça. World's filth, então é a imundície do mundo. Vamos colocar aqui, ó, green color, a imundície do mundo. Lembrando que esse Szinho aqui, o que é? É posse, né? Então, o que vem depois pertence ao que está antes. Não entendeu? Calma aí, então olha só. O que está depois pertence ao que está antes. Se eu tenho uma casa, eu vou falar assim, ó, Allison's house. Então, o que está depois pertence ao Ellison. Você pode ler ao contrário, que funciona bem legal. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Ó, a casa do Ellison. Funcionou legal? Então, se eu falo assim, ó, world's filth, filth, eu estou falando assim, ó, a imundície do mundo, sacou? A imundície do mundo. Então, hunters, killers of the world's filth, witchers, caçadores, assassinos da imundície do mundo, witchers, bruxos, né? O Witcher, aí você sabe que é o bruxo, né? Não precisa nem traduzir, se você já conhece a série, se você já conhece o jogo, você sabe que o Witcher é o bruxinho muito louco. E aí ele continua adjetivando um pouquinho mais os Witchers, os bruxos. The ultimate killing machines. Killing machines são máquinas de matar. Ó, vou até botar de vermelho aqui, ó, sacou? Pegou a referência? Vermelho, sangue, matar. Máquinas de matar. E o que é esse Ultimate? Ultimate é o top one em qualidade, é muito bom, é muito foda, é o supremo, é o majestoso, é o top.
é o top. Então, é tipo assim, ó, The Ultimate Killing Machines, as máquinas de matar supremas. São fodas, Ultimate. The Ultimate Killing Machines, as máquinas de matar supremas. Vamos ver essa última frase, daí a gente ouve um pedacinho aí da cena. Among us, a legend, the one they called Geralt of Rivia, the White Wolf. Vamos lá. Among Us, você conhece, né? Você na pandemia jogou Among Us. Aquele 5 bonequinhos dentro de uma máquina, de uma espaçonave, um é o assassino, e a galera tinha que descobrir quem era o assassino, né? Por isso que Among Us. Among Us significa entre nós. No caso do game lá, Among Us seria entre nós tem um assassino, né? Tem alguém ali, ó, dando chilapada e matando todo mundo. Então, Among Us é entre nós. Vamos colocar aqui um negrito. Entre nós, a legend. Uma lenda. A legend é uma lenda. The one they called. The one é tipo aquele, aquela. Né? Aquele, aquela. Então, você pode traduzir como the one. The one, né? Não tem diferença entre aquele ou aquela, porque no inglês é neutro, né? Então, the one vai servir para aquele, vai servir para aquela também. Aqueles, Ellison. Então, a gente fala assim, the ones. Opa! The ones. Aqueles ou aquelas, ok? The ones. Só adiciona um S ali. Aquele, they called. Call, quando você call alguém, você chama alguém. Você dá para aquela pessoa um nome. I called my dog Max. Eu chamo, agora eu chamo o meu dog, meu cachorrinho, de Max. Max é o nome dele. Então, they called é que eles chamavam. Faltou aqui, ó. They é eles, né? Eles chamavam. Então, they called. Quero botar aqui a corzinha para você perceber um negócio. Tá vendo que aqui, ó, aqui tá colorido the one, azul, e aqui já na sequência o roxo. They called. Aquele, eles chamavam. Só que aqui no português a gente precisa ter esse tiquezinho, né? Não se esqueçam, então, não se esqueçam que aqui no inglês muitas vezes esse que pode e vai ser omitido, mas você pode usá-lo também caso você preferir, que é o that. The one that. Aquele que they called, eles chamavam, ok? Mas na maioria dos casos será omitido. Geralt of Rivia. Geralt, né? O nome não tem tradução, mas ele é carinhosamente chamado por nós brasileiros de Geraldão de Rivia. O Geraldão, o Geralt, né? Geralt of Rivia, Geraldão, eu vou traduzir o nome dele aí, porque, né? É um apelido carinhoso brasileiro pro Geralt. O Geraldão. Então, Geralt of Rivia é tipo literalmente o Gerard e o Rivia é da onde ele veio. É muito comum, né? O Gerard de, sei lá, Santa Catarina, do Rio de Janeiro. Mas ele era de Rivia, então é o Geralt of Rivia. The White Wolf, o lobo branco. The White Wolf, o lobo branco. Agora eu vou ler uma vez inteirinho, né, fazendo a tradução e depois a gente vai assistir. Once we were many, now we are few. Certa vez nós éramos muitos, agora nós somos poucos. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, caçadores, assassinos da imundície do mundo. Bruxos, the ultimate killing machines. As máquinas de matar supremas. Among us, a legend, the one they called Geralt of Rivia, the White Wolf. Entre nós, uma lenda, aquele que eles chamavam de Geraldão de Rivia, o lobo branco. Agora é o seguinte, a gente vai assistir olhos na legendinha, muito bem? Mantenha os seus olhos aqui na legendinha, então você vai só escutar e você vai lendo conforme você escuta, alright? Vamos lá então, 1, 2, 3, let's go. Once we were many, now we are few.
hunters, killers of the world's filth, witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend, the one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. Eu tava falando o nome errado, eu tava falando Geralt. Eles falam Geralt, like com guia assim, ó. Geralt of Rivia, the White Wolf. Agora é o seguinte, agora vocês façam aqueles exercícios clássicos que eu sempre digo pra vocês falarem, tá? Eu vou até enumerar assim, ó. Primeiro, o que você vai fazer? Vou até dar uma fórmula aqui, ó. Você vai voltar, primeiro escuta tudo que eu tenho pra falar, depois você volta o vídeo e faz. Assista mais 3 vezes olhando para a legenda. Assista mais 3 vezes olhando para a legenda. Então você vai voltar o vídeo e assistir mais uma vez e mais uma vez, com os olhos aqui na legendinha. Depois, o que você vai fazer? Passo 2. Assista olhando para a cena. Ou seja, não olhe para a legenda, ok? Então, depois você vai assistir uma vez só. Você vai assistir uma vez só, olhando para cena, aqui em cima. E aí, o que vai acontecer quando você assistir olhando para a cena? Você vai perceber que você vai ouvir ele falar, mas você vai perder algumas palavras ali no meio. Você já não vai conseguir entender mais as palavras. Você não vai se lembrar delas. E aí, o que você vai fazer? As palavras que você não lembrar, releia e relembre. Ou seja, pegou aqui, o cara falou Killers of the World's Filth. Aí você não... World's o quê? World's o quê? Não entendi. Você vai botar os seus olhinhos aqui. Filth. O que é filth mesmo? É a imundície. Muito bem. Releu, relembrou. Agora você vai repetir este passo 2 aqui. E aí, o que você vai fazer? Presta atenção. Vou até tirar um pouquinho do zoom aqui, ó. O que você vai fazer agora? Você vai repetir o passo 2 e o passo 3. O passo 2 e o passo 3. Então, você vai relembrar. Você vai reler e relembrar as palavras que você não conseguiu entender. E aí, você vai reassistir a cena sem olhar para a legenda. E aí, talvez, você vai repetir o passo 3, porque terá mais palavras que você já esqueceu de novo e que você já não lembrou de novo. Então, você vai ficar repetindo o passo 2 e o passo 3, o passo 2 e o passo 3, até, eu vou até tirar esses dois aqui, ó. Repita os 2 passos anteriores até você entender cerca de 60 a 80% da cena sem precisar da legenda. Me pediram assim, ó, Ellison, ficou um pouco confuso o que você explicou outra vez dos exercícios que é para fazer. Então esses são os exercícios. Você assista mais 3 vezes com o olho na legenda. Depois você vai assistir olhando para a cena e não olha para a legenda. Aí você vai perceber que vai ter palavras que você já esqueceu. Você vai reler e relembrar essas palavras e reassistir a cena para daí tentar agora, depois de reler e relembrar, conseguir pegar aquela palavrinha que você não tinha conseguido pegar. E aí você vai ficar repetindo esses 2 passos até que você assista só a cena, só esta parte aqui, entendendo mais ou menos 60 a 80% deste pequeno trecho aqui. Ficou claro? Espero que sim. Faça esses exercícios, porque esses exercícios são extremamente importantes, ok? Isso aí vai melhorar o seu entendimento, vai fixar o vocabulário e só você pode fazer isso por você. Eu não posso, porque eu não sei o que você entendeu menos, o que você entendeu mais. Então faça isso daí, só depois continue a aula. Então volte lá e faça isso daí agora, vamos lá. Inclusive, se você quiser até anotar isso aqui no seu caderninho para você, né? Até você pegar o jeito do que é para fazer, mas acho que é bem simples, né? Então, vamos lá. Continuando, ele vai falar isso aqui, ó. Agora, o Witcher está entrando num castelo e ele vai falar com a majestade imperial, né? O rei de Nilfgaard, se eu não estou enganado. Já me falha a memória aqui, faz muito tempo que eu joguei, que eu vi os negócios, né? Então, vamos lá. We meet again, Witcher. We meet é nós nos encontramos. Again é de novo. Então, nós nos encontramos de novo. Nós nos encontramos novamente.
Witcher. Witcher, né? Vocês já sabem que é bruxo. Inclusive, foi ali pra baixo. Deixa eu ver se eu coloco assim, ó, de novo. Não, ele também vai lá pra baixo. Queria ver se dava pra deixar numa linha só. Esquece. Aí o The Witcher, o Witcher ali, né? O Geraldão, ele responde. Your Imperial Majesty, né? Tipo assim, eu vou até colocar maiúsculo aqui, ó. Imperial Majesty. Sabe quando você vai, né, ver um rei assim, você, né, se ajoelha, dá aquela bendada, né? Você se dobra assim e fala assim, ó. Sua Majestade Imperial. É isso aí, ele só tá cumprimentando o rei. Your Imperial Majesty. Só cumprimentou o rei ali. Deixa eu só fazer o seguinte, que eu acho que eu errei aqui, né? Eu acho que isso aqui vai inteiro lá para baixo. Aí, agora sim. Então, Your Imperial Majesty é Sua Majestade Imperial. Só aquele cumprimento, né? O sinal de respeito. E aí, a Majestade Imperial, ele responde pro Geralt o seguinte. She has returned, Geralt, after all these years. Ela retornou. Mas esse has aqui não é tem. Então, ela não tem retornou? Ela não tem retornado? Não. Esqueça o ponto gramatical e entenda a tradução inteira desta frase aqui. A gente não vai entrar nos detalhes do present perfect, que é esse ponto gramatical aqui. Entenda que isso aqui é passado. É tipo assim, ó, ela voltou. Ela retornou. She has returned. E eu, inclusive, eu acho que ele contrai na hora de falar e ele fala assim, ó. She's returned, Geralt. Eu acho que sim. Na hora que a gente assistir, a gente vê, daí depois eu comento com vocês se ele contraiu ou se ele realmente falou she has. A princípio vou deixar she has. She has returned, Geralt. Ela retornou, Geralt. After all these years. Depois de todos estes anos. Extremamente literal aqui, não tem nem o que ficar falando. After all, depois de todos, this year, esses anos. Depois de todos esses anos. Ela quem? Eles estão falando da Ciri. A Ciri, que é ali... Bom, não vou dar spoiler, né? Mas ela é uma personagem importante da história. Ela some, ela volta. Aí ela desaparece. A Ciri é uma doideira muito louca. Ela é muito poderosa. Ela tem o sangue élfico, se eu não estou enganado. E as pessoas más querem ela para fazer rituais satânicos e acabar com o mundo. Então ela está fugindo, né? Então o rei descobre que she has returned, que ela retornou. After all these years, depois de todos esses anos. Aí o Geraldão responde o seguinte. Are you sure it's her? Are you sure it's her? Quando você fala are you sure, você está pedindo assim, ó. Você tem certeza? Are you sure it's her? De que é ela? Ou que é ela, simplesmente, né? Are you sure it's her? Você tem certeza que é ela? Então, essa parte inteira aqui, ó. De que é ela ou que é ela. E aí ele responde, yes. And she is in danger. Yes, sim. E ela está em perigo. In danger. She is in danger. Olha só. Aqui vamos de red. Por quê? Vermelho, perigo. Entendeu? Olha, está dando muito certo hoje. Ela está em perigo. She is, né? O verb to be. She is in danger. Em perigo. Aqui, ó. Em perigo, in danger. E aí ele continua. Aqui é o rei falando. Aqui é o rei falando de novo. Ele fala assim, ó. The witnesses claimed that the wild hunt follows her. Agora o inimigo master do game aparece. Witness. Witness é a testemunha. Se você tem esse Szinho, o E e o Szinho aqui, então você está pluralizando. The witnesses. The witnesses. The witnesses claimed. O que é claim? Claim é alegar. Quando você claim alguma coisa, você alega, você diz que aquilo é verdade, né? Você viu aquilo ali, eu alego, eu afirmo aqui, né? Então, the witnesses claimed significa que as testemunhas alegaram. Ó, aqui o that apareceu. Ó, falamos do that antes, aqui está o that. Aqui eles não omitiram. Poderia ser omitido? Poderia. The witnesses claimed the wild hunt. Sem o that, poderia. Mas aqui ele fala.
Então, The Wild Hunt ele menciona agora. O que é o Wild Hunt? The Wild Hunt é a caçada selvagem. A caçada selvagem é um monte de vigarista, de salafrário, que está atrás da Ciri para pegar ela, fazer maldades, rituais satânicos e tentar dominar o mundo. Essa é o Wild Hunt. Você inclusive vê ali uma galerinha da Wild Hunt no trailer, né? Você vê ali, acho que na terceira parte, você vê o Geralt lutando com um dos chefões da Wild Hunt, da caçada selvagem. Follow você sabe porque você follow gente todo dia nas redes sociais. Follow é seguir. Follows her, segue ela, ou a segue. Né? A caçada selvagem segue, vou até botar assim, ó, segue ela. É pior colocar assim, mas fica um pouquinho mais literal. A caçada selvagem follows her, segue ela. Eu botei verde 2 vezes aqui, né? Eu vou trocar aqui, não seria o verde, aqui seria o azul medonho. As testemunhas alegam, ó, segue, me corrigir aqui, ó, tá falando assim, ó, escreve melhor. Quando é vermelho, ó, eu falo assim, ó, esse nome aqui tá errado, isso aqui tá uma merda, reescreve isso aqui. Quando tá azul, eu falo assim, ó, isso aqui tá uma bosta, mas não tá errado. Tenta reescrever esse negócio aí. Então é isso aí, dá uma sugestão aqui, ó, a segue, obviamente, né? Mas a gente só quer trocar a cor mesmo. Follows her seria, então, segue ela. Agora vamos de roxinho. Ai, meu Jesus Cristo. Aí, ó, parece um velho mexendo no computador. De novo. The witnesses claimed that the Wild Hunt follows her. As testemunhas alegaram, né? Tá no passado, aqui, ó, o ED representa o passado. That the Wild Hunt follows her. Que a caçada selvagem segue ela ou a segue. E aí ele continua mais uma vez, ele fala pro Geralt, assim, ó, dá um intimato no Geralt e fala assim, ó, You must find her. You must find her. O que é esse must? É tipo assim, ó, você tem que, você deve, você tem o dever moral. E aí, do que, né? Ó, you must, então é você deve, vou colocar aqui um negritozinho, você deve find her, encontrar ela. Ou, da maneira mais apropriada, para não ficar azul, que nem aqui em cima, encontrá-la. Find her, encontrá-la, encontrar ela. Aí, o Geraldo responde o seguinte. And when I do, what then? E quando eu encontrar, quando eu o fizer, né? Quando eu fizer isso que você está pedindo, encontrar. O do aqui, ó. O que o do tá fazendo? Aqui ele tá falando assim, ó. You must find her. Aí ele poderia falar assim, ó. And when I find. E quando eu encontrar. Só que ao invés disso ele coloca o do para não repetir o find. É tipo assim, ó. E quando eu o fizer. É isso que você está pedindo. And when I do, what then? O que então? No sentido de, o que vai acontecer? What then, literalmente é, o que então? Mas no sentido de, o que acontecerá? O que vai acontecer? E aí? E quando eu encontrar? E aí? É tipo isso aí, ó. Só que o when I do aqui, então, né? Na tradução, ficou, e quando eu a encontrar. Mas eu poderia, né? Colocar assim, quando eu o fizer. Eu o fizer. Será que dá assim? Meu português é meio ruim. Vou deixar que nem tava antes aí, para evitar a piada. Quando eu a encontrar, né? Só lembrando então que o do não é encontrar, mas é a concordância com o find ali em cima. What then? O que acontecerá? Mas lembrando que também não é literal, porque o what then é o que então, right? E aí, a sua majestade imperial, ela responde isso aqui, ó. I shall give her what she deserves. I shall give her what she deserves. Eu darei a ela... Eu já vou explicar isso aqui pra vocês. Eu darei a ela... I shall give her... Deixa eu só colorir aqui. Alaranjadinho. Eu darei a ela... What she deserves. O que ela merece. What she deserves. Deserve é merecer. Então, what she deserves, o que ela merece. O give, então, é dar. Dar a ela. E o shall é tipo assim, ó. É uma mistura de should, que significa deveria,
E o will, que é tipo futuro, né? Vou. Então é o futuro com deveria. Tipo, eu deverei. eu terei de fazer. Caraca, é difícil traduzir o shall às vezes, viu? Mas o shall é tipo um dever no futuro. Ah, sacou? Por isso que eu falei que é tipo uma mistura de should com will. Ah, então, aqui na tradução, a melhor tradução ficou eu darei a ela, né? Mas é tipo assim, será o meu dever no futuro dar a ela o que ela merece. Deu pra sacar mais ou menos o shall? O shall, ele é bastante formal, tá? Ele é bastante formal e ele não é muito usado, assim, no dia a dia mais, né? Pelo seu grande level de formalidade, né? Mas olha só, é muito usado, assim, em discursos políticos, né? We shall fight for our rights. Nós devemos lutar pelos nossos direitos, né? Então, não agora, né? Mas a gente vai se movimentar no futuro e a gente deve fazer isso. É mais ou menos essa a ideia do shall, tá? Eu não quero entrar muito ao fundo no shall. É que o shall é muito formal, a gente não usa tanto, mas é interessante a gente saber. Ele passa esse dever no futuro. Então, vamos lá, vou fazer mais uma leitura, depois a gente assiste a cena. We meet again, Witcher. Nós nos encontramos novamente, bruxo. Your Imperial Majesty, Sua Majestade Imperial, né, dando as saudações. She has returned, Geralt, after all these years. Ela voltou, Geralt, depois de todos esses anos. Are you sure it's her? Você tem certeza que é ela? Yes, and she's in danger. Sim, e ela está em perigo. The witnesses claimed that the wild hunt follows her. As testemunhas alegaram que a caçada selvagem a segue. You must find her. Você deve encontrá-la. And when I do, what then? E quando eu a encontrar, o que acontecerá? I shall give her what she deserves. Eu darei a ela o que ela merece. Muito bem, agora a gente vai assistir essa cena. Olhos na legendinha, ceninha maior aqui para você prestar atenção. Olhos na legendinha. E aí depois a gente, eu digo para, eu reforço para vocês os exercícios. Vamos lá. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the wild hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. Ok, muito bem. A conversa grande aqui para você fazer os exercícios, tá? Então vamos colocar aqui, ó, duas coisas. Aqui realmente ele dá aquela contraída, she's returned, Geralt, e aqui ele contrai também. Olha só que legal esse aqui, ó, she's in danger. Você tá vendo que aqui é a contração do verb to be, she is, e aqui é a contração do present perfect, she has. Então são duas coisas completamente diferentes, mas que elas têm a mesma contração. Como é que eu sei que essa é a contração do present perfect, Alisson? Porque depois do present perfect vai ter um verbo no passado particípio, né? Aqui a gente só vê o ed porque é um verbo regular. Verbo regular continua só com ed no passado particípio. Não vou entrar, eu falando assim, ó, não vou entrar em detalhes já falando um monte de coisa gramatical, né? Mas eu só queria pontuar que as duas contrações são iguais, só que elas representam coisas diferentes. Um é verb to be, um é o passado, né? É o passado, é o present perfect, ok? Muito bem. Agora, vocês façam os exercícios. Vocês vão perceber que aqui ele fala she's returned, aqui she's in danger, né? Mas faça o exercício. Assista 3 vezes, olhando para a cena, olhando para a legenda, depois olhando para a cena, depois as palavras que você não lembrar, vai dando aquela adaptada e vai repetindo até você conseguir entender desse bate-papo aqui mais ou menos uns 60% a 80%. Alright? Ok? Agora que você fez é o seguinte, nós basicamente terminamos a parte 1 da nossa aula, tá? Terminamos a parte 1 da nossa aula. A gente vai assistir essa cena mais uma vez, do início, e eu quero que vocês mantenham os olhos aí na legenda. Mas a gente só vai assistir se você já fez os exercícios aqui com a parte 2 aqui que você quer. Já fez os exercícios aí? Ah, tá mentindo, né? Tá mentindo, eu sei que você tá mentindo. Vamos lá, então. Vamos assistir agora a cena inteira olhando para as legendas. Vamos lá.
Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. Que brabinho que ele é. Ele é todo brabinho. Vou dar o que ela merece, que ela fugiu de casa. É o seguinte, a gente vai assistir uma última vez agora, sem legenda. Vamos ver se essa aula aí valeu a pena agora, ó. Se até agora já valeu a pena, considere já preparar o seu dedinho aí, ok? Vamos lá então. 1, 2, 3, let's go. Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. Brabinho, ele é muito brabinho. É o seguinte, agora, se você curtiu essa aula, se a aula te ajudou, se você conseguiu melhorar o seu entendimento, melhorar o seu vocabulário, agora é hora então de você dar aquele like, só se você achar que eu mereço esse like aí, senão você pode ficar com o seu like, que eu não estou aqui para migalhas de ninguém. Segundo recado, presta muita atenção. A parte 2, a parte final, né, ainda tem aí mais uns 40 segundos de cena, que vai dar mais ou menos uns 20, 30 minutos de aula. Não sairá aqui no YouTube, vai sair só lá na plataforma Inglês 360. Então, se você curtiu a aula, se você quer ver a parte 2, considere se inscrever aqui embaixo. 3 meses gratuitos. Você vai assistir a parte 2 gratuitamente. A única coisa que você precisa é ir ali, se inscrever no Inglês 360 e aí você vai entrar lá dentro da plataforma, você vai poder assistir a parte 2. Não só isso, obviamente, lá na plataforma você encontra todo o suporte necessário para você realmente aprender inglês. Desde as melhores técnicas de memorização e fixação, aplicativo de repetição espaçada, um cronograma de estudos. Então você encontra absolutamente tudo que você precisa para aprender inglês com eficiência lá dentro e cheio de material de qualidade. Mais de 350 aulas nesse estilo aqui que você viu hoje. Aulas em português, aulas 100% em inglês, tem de tudo lá, considere entrar lá, nem que for só para assistir a parte 2, caso você esteja curioso como é que termina esse negócio aqui, beleza? Espero então que você tenha curtido essa aula, espero que essa aula realmente tenha melhorado seu vocabulário, melhorado seu entendimento. A gente se vê na parte 2, a gente se vê no próximo episódio e peace out!